Então, nessa aula, eu queria conversar um pouco com vocês basicamente sobre as alterações que são feitas pela presidenta Dilma na transição do seu primeiro para o seu segundo mandato, principalmente, né? Então, pegar o governo Dilma e ver essas mudanças de política macroeconômica que ela propõe e os problemas um pouco em torno dessa mudança, e a gente sai ali de uma fase de relativo, não muito, mas um relativo crescimento do governo Lula, que foi, de certa forma, interrompida pela crise de 2008. Na saída da crise tem uma retomada do crescimento econômico, né? O que a gente viu na aula passada, nas aulas anteriores, além da crise, um pouco o formato dessa retomada, o formato dessa retomada não, o formato desse crescimento econômico durante a gestão Lula. Eu queria recuperar um pouco isso hoje e ver um pouco como existem algumas críticas em relação a essa retomada, ou esse crescimento, e os problemas nesse crescimento. E aí, então, fazer a transição para o governo da Dilma. Esse seria um pouco o objetivo da aula de hoje, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela com isso. E aí, só para a gente encerrar, na próxima aula, eu queria pegar um dos elementos que está por trás dessa transição no governo Dilma, né? Uma das motivações para isso, e discutir com vocês, então, uma outra questão mais de fôlego, né? A gente discutiu na aula passada, na aula retrasada, né, a questão distributiva, né? Algumas discussões, né, se teve ou não redistribuição mesmo, né? Tem problemas com os indicadores, né? E mesmo aceitando que há uma melhoria na distribuição de renda, nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é ótimo nessa história. Pode ter algumas questões envolvidas com um estilo de desenvolvimento que eu vou retomar hoje aqui também. E tem, então, uma outra discussão que enfim, essa diminuição importante da participação do setor industrial no desenvolvimento econômico brasileiro, que é uma outra discussão importante atual que a gente faz na próxima aula. Aí a gente encerra o curso por enquanto, certo? E aí, na retomada do curso no ano que vem, vamos deixar só para coisa, e se a gente for dar uma aula, a gente dá uma aula ali para entrar aí no fla-flu aí do governo Bolsonaro, do governo Dilma, só para não dizer que eu não falei nada, mas vamos dar uma chance aí de passar o ano novo, aí vamos ver como é que vão acontecer as coisas. Mas isso fica aí para as aulas talvez do ano que vem, mas, enfim, a gente já fica só uma aula mais para constar, para a gente talvez conversar um pouco. Questões de nota, essas coisas todas, conteúdo das provas ficam só com essas últimas duas aulas que eu me referi agora. Tá? Então, durante vamos na aula de hoje, como a gente tinha dito, né, depois da crise de 2009, basicamente, né, começa em 2008, pega principalmente o último trimestre de 2008 e 2009, né, o último ano do governo Lula é um ano de um crescimento bastante, né, o maior crescimento do período aí, do século XXI, certo? Mas, na verdade, é o maior crescimento desde os anos 80, certo? Quer dizer, e tem um certo overshooting aqui, certo? Tem até um certo efeito estatístico, vamos dizer assim, por conta das baixas taxas de 2009, né? Então, quando você compara 2010, os números ficam grandiosos. E tem um efeito, né? Por exemplo, você pega os dados de investimento, a formação bruta, você vê que é um dado enorme que estão aí,
antepenúltima linha, aí de baixo para cima. Então você vê que é uma taxa relativamente grande, mas está muito ligado, no fundo, à falta de investimentos, a não reposição, inclusive, de estoques dos anos anteriores. Então tem aí um efeito estatístico, uma recuperação, mas tem, né, no fundo, a retomada de um processo de crescimento que vinha, né, forte, principalmente nos anos de 2007 e de 2008. Né, se não fosse o último trimestre, 2008 também teria sido um ano forte. Né? Mas então você tem essa retomada aí do crescimento econômico, que alguns autores aí chegou a chamar de milagre. E então, além desse efeito meio estatístico, meio de reposição de algumas coisas, né, o ano de 2010 é um ano bom de crescimento, inclusive a própria inflação ela reaparece, né? Ainda é uma inflação muito ligada aos índices de preço por atacado, etc., mas, né, os IPCs eles não caem, né? Eles têm até uma subida, o que fez com que o governo, nesse final de mandato, ele, depois de ter baixado as taxas de juros em 2009, né, ele volta a subir as taxas de juros em 2010 para enfrentar esse novo choque inflacionário. Né? Então, o Banco Central, lá no sistema de metas, tentando segurar esse novo efeito inflacionário aí, né, e tentando manter os IPCs dentro das margens, dentro das metas. Né? E para isso ele vai, então, fazer uma política mais apertada, uma política monetária, uma subida da taxa de juros. Então você tem esse efeito aí no final de mandato, né, esse crescimento com um impacto, né, um choque de demanda, e esse choque de demanda leva a uma reposição, vamos dizer assim, da política monetária, um novo aperto de política econômica. Isso é o que dá na transição, né, do governo Lula para o governo Dilma. Mas, de uma maneira geral, eu só queria retomar, né, aquilo que eu chamei, né, talvez que alguns autores chamam né, como é que você está vendo esse modelo, essa estratégia de crescimento durante o governo Lula. Né? Não é todo mundo, né, mas uma parte da literatura vai aceitar que eu estou aqui com um modelo de desenvolvimento com base em consumo de massas. Né? É uma estratégia, não é todo mundo, como eu disse, que concorda com isso, mas a ideia, né, se você começar aí pela bolinha de cima direita, né, você teve aí um aumento no rendimento das famílias mais trabalhadoras, né, aqui para usar os termos, mas enfim, as famílias, não das famílias mais ricas, das famílias aí classe média, média mais baixa, né, você tem um crescimento do consumo das famílias, principalmente, né, o aumento da renda e o aumento do consumo das famílias, o aumento da demanda. E esse consumo das famílias não se faz em bens simples, né? Não é um bem, não são só bens alimentares, né? Não são mais bens de consumo não duráveis, mas tem um impacto em setores de bens de consumo duráveis. Né? Você tem aí muita televisão tela plana, você tem muita geladeira, muito micro-ondas, você tem muito celular, muito aparelho, né, com alguma sofisticação, em setores relativamente modernos. Podem não ser os mais modernos possíveis, mas é um crescimento na demanda desses setores, né? Não é só uma demanda por mais comida, também tem, certo? Mas não é só mais arroz e feijão, nada contra o arroz e feijão, mas você tem aí setores tecnologicamente um pouco mais intensivos, certo? Então, dentro de um modelo de desenvolvimento nesse estilo, certo? Você espera que esse aumento da demanda provoque, então, um aumento da oferta, né? Puxe a oferta, puxe os investimentos nesses setores mais modernos, né? E nos setores que vão junto com esses setores mais modernos, né? Então você vai produzir televisão e vai produzir bens de capital que produzem os televisores, bens de consumo, né? E você imagina também, certo, que seria interessante que esses investimentos viessem mais carregados com bens, né, com setores de bens de capital e com inovação tecnológica, etc. Né? E esses investimentos, por sua vez,
viessem aí fechar um pouco o ciclo, ligados, né, não só com o aumento do emprego, com o aumento né, das horas de trabalho, mas que também tivesse aumento da produtividade, aumento da competitividade, né, da indústria brasileira, dos setores produtivos brasileiros, etc. Né? E aí, para fechar o circuito, certo? Quer dizer, uma coisa que nunca aconteceu, né, que não é uma tradição acontecer no Brasil, essas coisas às vezes acontecem, certo? Mas o que nunca acontece, e essa talvez seja um pouco a novidade, que poderia ser a novidade, é que esse aumento de produtividade ele fosse transformado em aumento de renda dessas famílias, desses trabalhadores. Aí eu fecho o circuito, né? Eu fecho o modelo de consumo de massas, certo? Né? Eu tenho, talvez, um primeiro momento, esse aumento do rendimento das famílias, ou da renda na mão das famílias, um pouco ligado a alguns mecanismos de distribuição, do tipo bolsas, famílias, crédito, e alguma divisão aí de aumento de produtividade, certo? Mas para o circuito se manter, certo? Eu precisaria ter uma geração constante, né, de aumento de produtividade, e esse aumento de produtividade, né, uma parte, obviamente, fica na mão, vamos dizer assim, né, das empresas, dos donos do capital, vamos chamar assim, para usar os termos, né, mas uma parte também é revertida na forma de aumentos de renda dos trabalhadores, etc. Normalmente, a história do Brasil é que o grosso desse aumento de produtividade se fica mais na mão de um pequeno grupo de trabalhadores ou, enfim, dos empresários, enfim, das empresas, significa aumento de lucro. Foi assim que a gente viu o enorme aumento de produtividade que teve na economia brasileira durante o milagre econômico lá na época dos militares. Né? Então, se era para existir uma mudança no cenário, a gente precisaria ter esse circuito completo, né, com esse aumento de produtividade, então, sendo, de certa forma, repartido de forma mais equânime, mais justa entre os trabalhadores, isso, entre os trabalhadores e os empresários, vamos dizer assim, ou entre os trabalhadores e os trabalhadores mais qualificados, tá certo? Isso, vamos dizer assim, voltasse a dinamizar o mercado, a demanda, que voltasse a dinamizar a demanda por produtos modernos, sofisticados, e isso virasse um circuito. Né? E o que a gente talvez tenha insinuado nas aulas anteriores é que esse circuito, no caso brasileiro, a gente até colocou alguns pontos de interrogação aí, ele, na verdade, não funcionou tão bem assim, não. Né? Existiu essa ampliação da demanda, certo? Né? Essa primeira seta funciona, a segunda seta, em parte, funciona também, mas em parte não. Né? Uma parte dessa demanda por setores mais modernos, ela acaba sendo desviada para produtos importados. Né? Então, a gente até tem investimento no país, tal, né? A gente viu os dados de investimento crescendo, talvez muito depois, né? Não veio bem acompanhado, tem um choque no final, né? Mas esses investimentos não vieram exatamente acompanhados com investimentos muito fortes em bens de capital, em inovações, em ganhos de produtividade, de competitividade. Né? Essa parece a falha do modelo, né? A falha aí durante o governo Lula, talvez, né? Ou do final, de que essa parte de baixo aí do modelo talvez não tenha funcionado muito bem. De modo que a última setinha também, né, como não tem esses grandes aumentos de produtividade, eu tenho dificuldade de manter esses ganhos de rendimento, né, tenho que ficar mantendo bolsas, etc. Então, talvez seja... Essa é uma das críticas que a gente tem a esse crescimento. Né? Ou seja, esse modelo de consumo de massas, ou esse milagrinho, ele mesmo no final do governo Dilma, né, certo? Desde o final do governo Lula, na transição, para muita gente, a Dilma pega esse modelo já com limites nesse modelo. Então, havia uma certa tendência, de fato, a esse modelo não conseguir fazer o percurso completo. Né? Então, eu tenho o crescimento do comércio varejista muito acima da indústria, ou seja, o comércio cresce mais do que a produção. Né? A demanda cresce mais do que a oferta, no fundo é isso, certo? Quer dizer,
Enfim, parte dessa renda, parte dessa demanda sendo mais forte que a oferta, é muito claro, você tem problemas de inflação. Certo? Por outro lado, uma parte dessa oferta ela é garantida, ela foi vazada para importações. Então, você tem um monte aí de celular, ou de componentes dos celulares, vamos dizer assim, para usar o celular como esse produto moderno, clássico, que é importado, certo? Então, eu tenho uma parte desse consumo de massas, ele beneficia, na verdade, setores produtivos fora do país, certo? Quer dizer, e os setores que crescem muito no país, a gente também chamou a atenção da fragilidade dos setores que têm um dinamismo maior no país. Não, são setores de menor competitividade, de menor produtividade. A gente não conseguiu, apesar da melhoria, né, de competitividade, apesar de ter aumento de produtividade, né, não é muito grande esses aumentos. A gente não tem muito inovação, no sentido de inovação em bens de capital, de inovação de produto. Né, a gente tem alguma inovação de processo produtivo, com alguma rearranjo do processo das empresas, né, um rearranjo no chão das fábricas, e uma boa parte dos ganhos de produtividade se deve, no fundo, que é a importação de maquinário novo, mas é importação de maquinário novo. Talvez o essencial fosse que, pelo menos uma parte importante desse maquinário novo, tivesse uma parte disso, um componente interno. Pelo menos essa é uma das críticas, certo? Quer dizer, né? Então, você tem esses sinais aí de que esse mecanismo, esse crescimento, ele tem uma certa fragilidade, certo? Quer dizer, né, a inflação muito forte no setor de serviços, né, que mostra esse descompasso demanda-oferta, né? Então, era fatal que, apesar de um ano fantástico de crescimento no último ano do governo Lula, né, durante os primeiros anos do governo Dilma, você pode até, por efeito arrasto, continuar com o crescimento no primeiro ano, mas ele tende a ir diminuindo. Né? Então, a crítica desse modelo é que faltou, vamos dizer assim, dinamizar uma estrutura produtiva um pouco para atender essa nova demanda criada. Né? Faltou, talvez, uma política de desenvolvimento produtivo voltado para uma diversificação da estrutura produtiva e ampliação da produtividade. Né? A capacidade de oferta na economia brasileira ela não acompanhou o dinamismo da demanda, certo? Quer dizer, e a gente tem um pouco esses desequilíbrios, né, no varejo, no setor de serviços, a inflação, etc. Né? Então, um pouco essa é um pouco a crítica que se forma, né, nesse período, certo? E isso, inclusive, impede que o processo de redistribuição de renda se aprofunde ainda mais, certo? Quer dizer, como eu disse, eu precisava desses ganhos de produtividade para redistribuir a produtividade. Né? Talvez o melhor ganho de produtividade que se tem, a melhor forma de distribuir renda é distribuir o ganho de produtividade. Né? Então, se a produtividade do país cresce 7% ao ano, certo? Quer dizer, você consegue fazer com que os aumentos de renda das populações mais carentes seja de 7%, certo? Né? É uma maior possibilidade de redistribuição de renda ao longo do tempo, certo? Quer dizer, o que a gente vê na história do Brasil, né, que quando o PIB brasileiro, a produtividade cresceu 7%, certo? Vou voltar aqui ao milagre da época da ditadura militar, né? A elite brasileira, né, os donos das empresas ou o pessoal mais qualificado, né, a renda dessas pessoas cresce 10%, 12%, 13%, ou seja, ela cresce acima da produtividade. Por quê? Porque ela está tirando um pedaço da produtividade do pessoal, né, lá do chão da fábrica, o pessoal que carrega o ferro ali no chão das fábricas. Sabe? Quer dizer, então eu passo a ter, né, um crescimento grande da economia brasileira, mas com problemas redistributivos. Né? Então, uma forma clássica, mundial de ganho, de você redistribuir renda, certo? Sem mecanismos de redistribuição do tipo bolsas, famílias, impostos, essas coisas, é preço. Né? Se eu ganho produtividade, isso significa queda de preço do produto, né? Quem está ganhando é o consumidor. Certo? Quer dizer, né? A história do Brasil normalmente é o ganho em produtividade, mas os preços do produto não caem. Certo? Quer dizer, então, quem está ganhando? Certo? Quer dizer, quem está ganhando é o lucro da empresa, certo? Quer dizer, né, que pode ser o lucro da empresa, certo? Que pode ser repartido
nos salários de uma parte dos trabalhadores dessa empresa, normalmente dos salários do pessoal mais qualificado, e, enfim, dos lucros da empresa. Né? Agora, se esse ganho de produtividade tivesse se rebatido em ganho de preço, certo? Em queda de preço dos produtos que eu estou ofertando com maior produtividade, né? Quem ganha com isso é o consumidor, certo? Se eu estou expandindo o consumo aqui, se as massas aqui estão consumindo, isso é um enorme ganho distributivo. Né? É um ganho de distribuição via queda de preços, né? Via né? Eu estou dando esse ganho de produtividade para quem compra os produtos. E se esses produtos não são bens de luxo, mas são consumos que as massas consomem, certo? São os bens que as massas consomem. Né? Essa história é que talvez se esperasse que acontecesse aqui, né? E não foi bem isso que a gente viu, certo? Então tem alguns problemas nesses mecanismos. Né? Então aí vem então a eleição da Dilma, certo? Quer dizer, então tem aí o governo Dilma se inicia, o governo Dilma sempre vai chamar a atenção de que o cenário externo não é propício, né? Principalmente se comparar com o governo Lula. Mesmo o ano de 2000, apesar do Lula ter pego uma crise em 2008, 2009, né? Que é enorme, certo? A Dilma pega a segunda fase da crise, né? A crise fiscal, a crise dos PIGs, né? A ideia de que a crise de 2008 é uma crise mais do que uma crise não é uma crise em V, né? É um negócio que bateu e voltou, certo? Ele bateu lá no fundo, subiu, mas depois parou de crescer. É uma crise um W meio torto, certo? Nesse sentido, parece um pouco a crise de 30, certo? Ela é longa, a segunda fase da crise ela é longa. E pega o governo Dilma. Né? O cenário internacional durante a gestão Dilma não é tão favorável. Certo? Então, vamos já deixar isso claro logo de cara. Né? E o cenário interno que ela herda, né, é um cenário, como eu estava dizendo, de problemas com a sustentação do crescimento. Né? E ela entra enfrentando esse choque de demanda na inflação e o governo apertando a política econômica. Certo? Quer dizer, aqui, se você olhar essa última bolinha aí, essa última montanhazinha das taxas de juros se fazem na transição do governo Dilma para o governo Lula. Ou seja, a Dilma herda um governo já subindo de novo as taxas de juros para enfrentar uma inflação de demanda, né, dado um pouco de descompassos entre oferta e demanda que a gente já chamou a atenção. Né? E aí a dificuldade de manter, então, esse ritmo de 2010 de crescimento, mesmo que o crescimento de 2010 seja um exagero, certo? Dificilmente nós teria, mas se você olhar os anos, sei lá, de 2005, 2006, mesmo comparando com esses anos, certo? O governo Dilma não consegue voltar a esses números. Né? 2012 já é um número próximo de zero e depois é crise, certo? Né? Então, o cenário interno, né? A gente tem dificuldade na sustentação do crescimento. E ali, quer dizer, além da forma como eu acabei de conversar com vocês, certo? Sobre um pouco esse diagnóstico, vamos dizer assim, nesse modelo de consumo de massas, em cima da própria presidenta, certo? Da própria Dilma, existia outros diagnósticos também importantes. Né? Um diagnóstico que era forte, né, era que o problema da sustentação do crescimento não era nem tanto essa questão do consumo de mar, esses problemas que a gente acabou de chamar a atenção, mas é um problema atrelado, tá certo, à política econômica. Essa política de juros elevados, né, e você estava elevando os juros para enfrentar o choque de demanda, e de um câmbio que se valorizava, certo? Quer dizer, né, e que tendia a valorização, né, que tendia, no caso do Brasil, o câmbio valorizando, um câmbio que cai, a taxa de câmbio cai. Né? Esse é por aí que está, certo? Quer dizer, a ideia de você ter pouca produtividade, você ter baixos investimentos, você ter pouca poupança, etc. Né? Então, é um diagnóstico muito associado à política macroeconômica. Né? Então, uma certa demanda sobre
o governo, por parte enfim, dos economistas, principalmente dos economistas que estão junto com a presidenta, né, ligado a uma demanda por uma alteração na condução da política econômica, basicamente uma alteração do tripé macroeconômico. Né, quer dizer, não acabar com o câmbio flutuante, mas evitar que a flutuação dele se dê sempre no sentido da valorização. E tentar evitar de sempre ter uma estratégia de elevação das taxas de juros para combater o processo inflacionário. Então, essa é uma parte do diagnóstico. A outra parte do diagnóstico, certo? Quer dizer, é o diagnóstico, vamos dizer assim, são as chamadas críticas dos desenvolvimentistas. Né? Justamente o estilo de desenvolvimento, certo? Quer dizer, né? Então, um componente nesse estilo do desenvolvimento é aquele que eu chamei a atenção, que é a crítica, o chamado, não a crítica, a ideia de que o processo, o consumo de massa, o modelo de consumo de massas, ele não está bem fechado, certo? Quer dizer, e ele não vai para frente, ele vai definhar, você não pode manter o tempo todo um consumo da população muito acima da oferta, né? Você não sustenta isso ao longo do tempo. Né? Então, eu preciso ter aumentos de produtividade, eu preciso ter investimentos em setores modernos para manter esse sistema funcionando, e isso não está acontecendo. Agora, uma crítica que é relativamente associada com essa, certo? Mas ela é um pouco diferente, né? É uma crítica que está muito ligada à deterioração do setor industrial no Brasil. Né? De que a política econômica que está sendo adotada, né, esse tripé, junto com uma coisa mais antiga, certo? Quer dizer, que é a abertura econômica lá dos anos 90, certo? Quer dizer, ele leva a uma deterioração do setor industrial, a uma desindustrialização do país. E essa é a raiz do problema. O problema maior é essa desindustrialização. Então, esse problema da desindustrialização, do estilo de desenvolvimento, que ele acaba se baseando muito em exportações ligadas ao setor agrícola e ao setor mineral, né? Um desenvolvimento muito fortemente baseado em setores agro e em setores minérios, né? O que a gente chama um desenvolvimento baseado em recursos naturais, é um desenvolvimento recurso natural intensivo, né? Recursos naturais no sentido de terra e mina, enfim, minérios, né? E muito ligado também às exportações desses setores, sabe? Esse é o problema. Né? E isso acontece, certo? A gente vai ter uma aula só sobre isso na próxima aula, para discutir se isso é verdade, se não é, até onde você tem uma discussão, é aula específica sobre isso. Mas essa discussão sobre desindustrialização é uma discussão que está por trás das pessoas que estão por trás da Dilma, né, certo? E que pressionam a Dilma para ela fazer uma alteração na condução da política econômica. E isso vai fechar com aquilo que eu chamei de diagnóstico A, aqui, certo? Porque para muita gente esse problema da desindustrialização está associado à política macroeconômica. Essa política macroeconômica de juros elevado, câmbio valorizado, o câmbio é flutuante, mas é uma flutuação para baixo, ele que leva a essa desindustrialização. Né? Então, é uma agenda liberal, por um lado, né? A agenda da abertura, etc. E o modelo do tripé são eles que condicionam essa desindustrialização. Então, esse diagnóstico A com o diagnóstico B, certo, acaba fechando um pouco por trás da Dilma uma pressão, uma opção por alteração na condução da política macroeconômica, tentando recuperar ou tentando defender, né, fazer uma nova política macroeconômica numa defesa da industrialização, inclusive uma industrialização, dizer, que seja capaz de enfrentar o setor externo, né, uma industrialização que seja capaz de exportar, né, e principalmente também que seja capaz de enfrentar as importações. E isso acabou sendo conhecido, certo, como uma espécie de agenda Fiesp. Né? Haveria um acordo, certo, entre o governo Dilma, certo, e a Fiesp, certo, né? O presidente da Fiesp, né, sai um texto famoso na Folha de São Paulo, né, isso que está aí, FSP, Folha de São Paulo,
falando de um acordo pela indústria brasileira. Esse texto é um acordo entre os empresários ligados pelo presidente da Fiesp com algumas centrais sindicais, né? E esse texto teria um pouco uma espécie de um aval do governo. Isso induziria uma nova estratégia de desenvolvimento, né? Que não é exatamente a estratégia de uma volta ao consumo de massas, né? Mas é uma estratégia de recuperação do crescimento econômico com base numa reindustrialização ou uma atenção maior aos setores industriais e produtivos, né? Isso vai provocar dois grandes grupos de alterações que a Dilma, ao longo do seu governo, principalmente, vamos dizer assim, na segunda parte do primeiro governo, e no início do seu segundo governo, ela vai tentar promover. E o que tem? Você tem essas duas partes, são mais ou menos o seguinte. De um lado, a gente vai chamar isso de ampliação do ativismo estatal, né? Esse ativismo estatal já vinha, né? O governo Lula também amplia esse ativismo, né? Mas a Dilma amplia ainda mais, né? E a outra parte, a gente vai falar numa flexibilização do modelo do tripé, né? Então, são as duas alterações na condução da política econômica da Dilma, né? Então, o que é essa ampliação do ativismo estatal? Como eu disse, é uma ampliação. O ativismo estatal já, de alguma maneira, tinha sido ampliado no governo Lula, né? Isso a gente pode ver pela política salarial, né? pelo Fome Zero, né? do Lula, certo? Pela ampliação, principalmente das políticas de crédito dos bancos públicos, né? E, no final, né? Pelo PAC, pela Minha Casa Minha Vida, por esses pacotes, né? Então, a Dilma ela faz uma ampliação dessas políticas, né? Então, ela mantém, vamos dizer assim, o Bolsa Família, certo? Mas ela amplia, muda de nome, é o Brasil Sem Miséria agora. Então, a política social não tem uma grande alteração, tem algumas coisas mais no limite ali, você muda você inclui, acho que, pessoas na escola com mais idade, dá uma bolsa para as pessoas que estão na escola, no ensino médio, tem aumento do valor da bolsa, família, enfim, tem algumas mudanças, mas são, assim, a essência do modelo permanece, certo? E há uma ampliação do número de pessoas que são atingidas, no fundo, por conta dessas mudanças. Então, mas não tem uma grande mudança, né? Você também tem a manutenção do PAC, da Minha Casa Minha Vida, simplesmente se amplia isso, né? Então, você tem o PAC 2, o PAC normalmente são gastos de infraestrutura, espalhado pelos municípios, né, no país todo, tal. Então, vários planos de investimento, né? Você tem, então, aqui o PAC 2, ou Minha Casa Minha Vida 2, né? Vai ter uma mudança aqui interessante no Minha Casa Minha Vida, que tem a ver com esse, vamos dizer assim, esse acordo Fiesp, que no Minha Casa Minha Vida tem um quê, não só de você comprar a tua casa, né, de você adquirir uma casa nova, mas certos financiamentos para você mobiliar essa casa, né, para você comprar aí os eletrodomésticos, etc. Então, os financiamentos, você compra a casa, vamos dizer assim, mobiliada, certo? O que tem um efeito, se imagina, é aquele efeito sobre a ampliação do consumo de bens mais sofisticados que a gente está chamando a atenção. O que tem um pouco de diferente aqui, certo? Quer dizer, você tem um plano que parecia bem intencionado, tal, mas ele não vai muito bem, ele não tem grande impacto, certo? Mas que é o Plano Brasil Maior, né? O que é o Plano Brasil Maior? O Plano Brasil Maior ele vai atacar uma questão que a gente chamou atenção já quando a gente estava falando daquele problema de consumo de massa, etc. É um plano de incentivo a investimentos produtivos e ao processo de inovação, né? Então, nessa política de incentivos a investimentos produtivos e inovação, tem todo um capítulo ali sobre inovação, etc., que é interessante, mas, como eu sempre digo, certo? Falar em inovação é muito simples.
fazer inovação é muito difícil, certo? Não é que nem, né, tem uma frase que não tem nada a ver com inovação, mas que é com política monetária, né? Levar o cavalo até a beira d'água é fácil. Agora, fazer ele beber é outra história, certo? Você não pode bater no cavalo para ele beber água, certo? Quer dizer, você pode até levar água até o cavalo, certo? Então, quer dizer, muitas vezes as políticas são bacanas, de inovação, mas não funciona, certo? Então, você tem ali um monte de coisa. E tem uma questão básica aqui na inovação no Brasil, que é a questão educativa, né? Educacional, né? Mão de obra qualificada, que é bem difícil. Mas esse é o pacote. E tem a parte de incentivos a investimentos produtivos, etc. E aqui você tem aqui uma parte desses investimentos produtivos, né? É o que o pessoal chamou aí, algumas pessoas chamam de Bolsa Empresária, outras pessoas chamam de Plano Brasil Maior, que é de apoio aos vencedores nacionais, às grandes empresas já vencedoras, né? Então, você tem uma série de políticas fiscais, creditícias, incentivos tributários, certo? Alguns deles tinham sido muito usados pelo governo durante a crise de 2008, né? E no final, lá em 2010, eles começam a ser retirados, né, na política de saída da crise, e eles voltam, né? Então, você tem, por exemplo, a desoneração do IPI, né, da linha branca, dos automóveis, etc. Então, você mantém essas políticas, né? Então, é uma política de incentivo a certos setores industriais, né, de desoneração de impostos sobre setores que já existem, né? São automóveis, a linha branca, esse tipo de coisa, né? E políticas de crédito, vamos dizer assim, de atuação creditícia do Banco do Brasil, da Caixa, e principalmente do BNDES, com juros menores, tá certo? Quer dizer, muito dado aos chamados grandes vencedores, as grandes empresas que já existem no Brasil, né? Tanto grandes empresas no setor industrial, né, clássico, certo? Com algumas tentativas de novas indústrias, de novos setores industriais, mas o que dá muito, o que vai muito mesmo, são os setores industriais já antigos, certo? Né? Já antigos vencedores nacionais. Você não, no fundo, a crítica aqui, você não cria novos vencedores, né? Você pega o que já existia e insiste neles, certo? Quer dizer, e tem uma crítica que vai ser muito forte aqui, que essas desonerações de IPI, isso não incentivou tanto essas empresas a aumentarem a sua produção ou a diminuírem os seus preços, nada disso. Isso, na verdade, acabou gerando um aumento dos lucros, certo? Quer dizer, uma recuperação de lucros, se quiser pensar na crise. Por isso que algumas pessoas chamam isso de uma agenda Fiesp, certo? E o chamado Bolsa Empresário, né? Isso foi muito criticado por uma parte dos desenvolvimentistas, né? O desenvolvimentismo, na verdade, foi, durante muito tempo, a defesa dos setores industriais, mas a defesa dos setores industriais quando os setores industriais eram uma novidade, certo? Era uma inovação, né? Agora, se você investir num setor que já existe, certo? A não ser que nesses setores tenham inovações, de fato, grandes inovações, grandes mudanças tecnológicas, certo? Mas, na verdade, não foi bem isso, certo? Você acabou incentivando coisas que já existiam, certo? Então, aqueles ganhos de produtividade, aqueles ganhos de inovação, essas coisas todas acabaram não acontecendo, certo? Isso até, né, deu alguma satisfação para alguns setores industriais, se sustentaram, conseguiram, de fato, enfrentar algumas coisas, mas aquilo que se esperava de ganhos, etc., não existia. Uma outra intervenção que, enfim, tem uma discussão enorme sobre isso, é uma intervenção em alguns mecanismos de preço, né? A mais conhecida são os preços da Petrobras. A gente enfrenta um problema também de choque de preços no setor de petróleo, e a Dilma segura os preços da Petrobras, né? Preço da gasolina, etc. Né? E também tem as intervenções, as mudanças
no setor de energia, né, que causou grande polêmica, não só pela sustentação dos preços e possíveis impactos nos desequilíbrios, né? Se segura preço, isso desincentiva investimentos, porque o retorno não existe, certo? Quer dizer, mas se também ali está, né, também tem uma ideia de você tentar segurar preço, dado que você tem um aumento dos preços, você está enfrentando aí uma elevação dos preços. Enfim, tem toda uma controvérsia, mas essa intervenção da Dilma no controle de preço também não é muito bem vista. Então, esse é uma parte do pacote, né, com certas justificativas e tem muita crítica. Né? Crítica dessas intervenções que limitam os investimentos, as intervenções no mercado de preço, crítica de que você está dando incentivos para setores que não precisam ser muito incentivados, na verdade, certo? Críticas que os incentivos a novos setores, a setores tecnologicamente mais importantes ou mais novos, essas não deram muito certo. Né? Então, você, de novo, você não conseguiu, no fundo, fazer aquilo que talvez algumas pessoas imaginassem, que é ampliar aqui a oferta em setores inovadores, setores de produtividade, com grandes ganhos de produtividade, etc. Mas há essa ampliação do ativismo estatal e tem uma coisa importante aqui, que são algumas mudanças de regras, certo? Isso vai ser muito usado mais para frente como crítica ao governo Dilma. Por outro lado, então, como eu disse, tem o que algumas pessoas chamam de flexibilização do tripé ou de mudanças no modelo macroeconômico. Vocês lembram do modelo macroeconômico básico, que é sistema de metas de inflação, câmbio flutuante e políticas de superávites primários. Né? Então, eu paulatinamente vou alterando. Isso não é alteração de uma hora para outra, mas são alterações que vão se acumulando, vamos dizer assim. E, ao medida que o tempo vai passando, você vai percebendo que aquele tripé vai sendo flexibilizado. Né? Então, você pega o sistema de metas de inflação e a política econômica, a política monetária associada ao sistema de metas de inflação. A primeira clara mudança, certo, é quando o presidente do Banco Central anuncia que ele vai talvez fugir um pouco da famosa regra de Taylor. Né? Quer dizer, ele vai fugir um pouco daquele uso, né, da elevação das taxas de juros quando as expectativas saem do controle. Né? E vai usar outras medidas de política macroeconômica, chamadas medidas macroprudenciais. Né? Então, vamos voltar, vamos dizer assim, a diminuir o uso dos juros para controlar a inflação e vamos começar a usar de novo outros instrumentos de política monetária, aumento de compulsório, né? Diminuição dos empréstimos de liquidez, enfim, né? Diminuição de prazos de crédito. Né? Então, você vai ter uma espécie de uma flexibilização da forma como você conduzia a política macro para tentar dar uma certa aliviada no uso dos juros. Né? E, um pouquinho mais para frente, já no final do primeiro mandato, há uma queda das taxas de juros, né, que o mercado imagina que é uma queda das taxas de juros muito cedo. Certo? Quer dizer, então, é como se o governo estivesse forçando uma queda das taxas de juros, talvez antes das expectativas de inflação terem sido reposicionadas dentro das metas. Né? Então, há um início, vão usar medidas macroprudenciais e depois, para tentar diminuir o papel dos juros nesse processo, e depois você força uma queda das taxas de juros, né, meio que de propósito. Né? E, ao mesmo tempo, você começa a ver que as expectativas começam o governo começa a tentar dirigir as expectativas de inflação não mais para o centro da meta. Ele falou, olha, eu preciso atingir a meta, mas eu não preciso atingir o meio da meta. Né? E as metas no Brasil, elas nunca foram, e não é só no governo Dilma, elas nunca foram curtinhas, né? Nunca foi uma meta pequena, uma meta bastante curta, vamos dizer assim, né? Entre taxa mais alta e a taxa mais baixa, tem uma distância, muitas vezes, de 4 pontos, sabe? Quer dizer, até mais, muitas vezes. Então, você vai abandonando o centro da meta.
Você vai começando a ver que o governo começa a querer atingir o topo da meta. Então, é isso que eu estou chamando de flexibilização do tripé. Então, o mercado começa a olhar e fala, não, mas não é mais o centro da meta que está sendo sinalizado, a gente está sinalizando para a parte de cima da meta, certo? E depois você vê a meta, mas a meta no longo prazo, eu não preciso, né, trazer as expectativas para já. Eu posso flexibilizar, eu posso, não, vamos fazer 4,5, 6,5 até 2,5, então vamos mirar 6,5. E não precisa ser o ano que vem, talvez daqui a um ano, certo? Vamos dar um pouco mais de tempo para essa meta ser alcançada. Então é nesse sentido que você está flexibilizando os sistemas de metas de inflação, a ponto de algumas pessoas dizerem, não é flexibilizar, você está jogando fora o sistema de metas, certo? Então você está abandonando o sistema de metas. Oficialmente ele nunca foi abandonado. De jure, como a gente diz, certo? Quer dizer, o que é oficialmente declarado pelo governo, o governo tem que declarar o sistema dele, por exemplo, para o FMI tem uma tabela com todos os sistemas monetários e cambiais dos países. O Brasil é câmbio flutuante, ou câmbio administrado, vamos dizer assim, com um sistema de metas de inflação, sempre foi. Certo? Quer dizer, outra questão, a questão do câmbio. O câmbio, até então, ele flutuava. E como estava entrando dinheiro, a flutuação significava uma apreciação do câmbio, uma valorização do câmbio. E o que você percebe, certo, no início, uma tentativa forte do governo de diminuir, de conter essa apreciação do câmbio, essa valorização da taxa de câmbio. De tentar entrar no mercado segurando. Como é que você faz isso? Então você entra comprando dólar. Não é à toa que o Brasil vai ter 300, 400 bilhões de dólares de reservas. O mantra chega a ser criticado pela Lagarde, pela presidente do FMI, ele reclama que existe uma guerra cambial no mundo e que ele está sofrendo muito porque está valorizando o câmbio. Certo? E a diretora-geral, a presidente, não sei, do FMI, não sei qual é o título exatamente, ela olha e fala, não, mas quem está fazendo jogo de câmbio aqui é você, certo? Porque vocês estão comprando dólar, o Brasil tinha, acho que, a terceira maior reserva mundial de dólares. Certo? Era, obviamente, os Estados Unidos, não conta, mas era a China, depois não sei mais quem, e o Brasil, certo? Quer dizer, então, porque de tanto que você intervém, o governo entra comprando dólar para evitar que ele caia, certo? Que ele se aprecie. Então, isso no primeiro momento. E aí depois você percebe que isso é caro para caramba, comprar esses dólares, porque você compra esses dólares para evitar que essa compra vire reais no mercado, certo? Você tem que jogar título público para enxugar, fazer a operação de esterilização, que a gente chama. Isso é caro, certo? Tem taxa de juros esses títulos. Então, está entrando dinheiro no Brasil desde o segundo mandato do Lula, certo? Mesmo na pandemia não, na crise de 2008, entrou recurso no Brasil e continuava entrando. A volta de 2010 entrou dinheiro até a alma no Brasil, em 2011 ainda entrava. Certo? Então, nesse primeiro momento, certo, o dinheiro está entrando a rodo, certo, no Brasil. Então, está pressionando o câmbio para baixo. E essas políticas de compra de dólar por parte do governo para tentar segurar alguma dificuldade. E aí ele começa a mudar de política. Certo? E qual é a nova política? Certo? São controles de câmbio. Tentar segurar a entrada. Certo? Falar, olha, não quero mais dinheiro, chega de botar dinheiro aqui. Para o processo de entrada. Então, como é que você para o processo de entrada? Coloca um IOF nos empréstimos que o Brasil toma, dinheiro lá fora. Coloca o IOF em algumas operações que o capital estrangeiro faz no Brasil. Começa a intervir, começa a proibir certas operações, por exemplo, na área de derivativos. Então, você, na verdade, tem uma espécie de uma volta atrás na abertura financeira. Não é só o Brasil que está fazendo isso. Outros países da América Latina fazem isso. O Chile volta a fazer isso. A Colômbia faz isso. E a Dilma também vai fazer isso. Vai colocar certos mecanismos para diminuir o ingresso de capitais no Brasil. Você imagina, você coloca um IOF de 7% numa operação, 7% numa operação parece pequeno, mas taxa de juros é de 3%, 4% no mercado financeiro internacional. Você simplesmente inviabiliza a operação. Certo?
Você tem uma operação, sei lá, de financiamento de embarque de alguma exportação de café que você quer financiar o mercado, né, o comércio, não é nem a produção, estou falando o período entre a venda e o pagamento, né? E aí você coloca uma taxa desse tipo de coisa, não vai entrar, você não vai ter essa antecipação do recurso para o produtor aqui de café. Certo? Quer dizer, vai ter que esperar mesmo, certo? Os caras lá pagarem pelo café, certo? Você não tem esses empréstimos associados ao comércio. Não trava, certo? Qual a intenção? Obviamente que a intenção não é travar a exportação, mas acaba travando, certo? Porque você fecha um negócio, acaba, né? As reações são complicadas. Mas então, só para voltar aqui ao modelo, você vai tentar segurar a política cambial, certo? Quer dizer, e para segurar a política cambial, né, evitar essa valorização, que você está dizendo que ela é a culpada sobre a desindustrialização, etc. Então, na hora de você fazer isso, certo? Quer dizer, você começa a inventar alguns mecanismos. E uma parte desses mecanismos é o controle de capitais. Você não faz um controle completo de capitais, você proíbe certas operações. Né? O mercado reage, ele vai desviar essa operação, você faz uma operação de derivativo em algum tipo de, sei lá, mercado futuro, você vai passar por uma opção, você vai, né? O mercado é dinâmico, certo? Mas algumas pessoas não têm como escapar, certo? Você vai parar algumas operações, né? E a tentativa aí então há um aumento da intervenção no mercado de câmbio, há talvez uma espécie de uma reversão, não é uma enorme reversão, certo? Mas há um pequeno fechamento na chamada abertura financeira, né? E talvez ele seja pequeno, até porque, né, não deu tempo da Dilma fazer mais, talvez um fechamento maior. E também não deu tempo, certo? Porque, na verdade, o mercado muda. Né? No final do primeiro mandato da Dilma, já no início do segundo mandato, os fluxos de capitais se inverteram. Não está mais entrando tanto dinheiro assim no Brasil, então isso aí não precisa mais fazer, certo? Porque já não está mais entrando dinheiro, não porque o governo proibiu ou por causa disso, porque a percepção do mercado externo sobre o governo brasileiro mudou, né? E eu já começo a parar de entrar dinheiro. Aí o câmbio começa a parar de se valorizar por si próprio, né? Porque não tem mais aquele ingresso. Né? A balança comercial já não é mais positiva como era, já é negativa, na verdade, né? E o câmbio começa a mudar. Assim, tá? Por fim, ainda nesse processo de flexibilização do modelo, tem a questão da política fiscal. Né? Então, aquela meta de superávit primário, ela começa a ser desfeita. Se você olhar, né, o superávit primário, ele deixou de ser tão grande quanto ele era na primeira gestão do Lula, na segunda do Fernando Henrique, na primeira do Lula, durante a crise de 2008. Durante a crise de 2008, efetivamente, o Lula fez uma política de gastos, né, uma política fiscal ativa, né, diminuiu o superávit primário. Né? Agora, se você olha os dados, eu não sei se eu estou com eles aqui, estou. Né? Se você olha essa linha verde é o primário, certo? Quer dizer, verde e azul são os primários, a linha vermelha e laranja são os nominais. Então, você vê durante 2008, 2009, uma diminuição do superávit primário, que é sempre NFSP, necessidade de financiamento do setor público, é sempre o inverso. Né? Então, a necessidade de financiamento negativa é superávit. Né? Então, eu tinha um superávit ali primário do governo consolidado da ordem de 4%, certo? Né? Girou entre 3,5%, 3%, 4%. E durante a crise de 2008, esse superávit ele não deixa de existir, ele continua existindo, pelo menos do ponto de vista do setor público consolidado, né? Só que ele passa a ser só 1% do PIB. Então, há uma política de gasto, uma política fiscal de diminuição do superávit. Mas, se você olhar o ano de 2010, depois da crise, ao longo do finalzinho do governo Lula, certo? Quer dizer, e o início do governo Dilma, há uma espécie de uma volta ao antigo superávit primário. Né? Não chega a dar os 4, mas vai lá para os 3,5. Né? Se você olhar ali em julho, setembro, do primeiro ano do governo Dilma, dá uma impressão, você pega o último ano do governo Lula e o primeiro ano do governo Dilma, que vamos voltar tudo atrás, tudo como era antes.
todo aquele tripé, né? O tal do tripé, vamos voltar a ele, certo? E nesse caso, o superávit primário, vamos voltar a ele. Mas, a partir, então, de julho, setembro, outubro de 2011, já no primeiro ano, final do primeiro ano do mandato da Dilma, e principalmente ao longo do segundo ano, né, esse superávit primário, tá certo, que a gente estava voltando a ter, ele deixou de ser feito de novo. Né? O governo vai de novo alegar que está enfrentando uma crise externa, certo? Mas o mercado vai olhar e falar: peraí, você está abandonando o tripé aqui, certo? Né? Então, o superávit primário, né, é uma alteração em relação à busca do superávit primário. Né? Tem uma coisa, né? É verdade que a Dilma faz uma coisa que o Lula também fez, certo? Em relação a esse superávit primário, há algumas tem algumas tecnicalidades de como é que você calcula o superávit, né? O que você coloca como gasto, o que você não coloca. Então, o Lula já tinha feito isso, né? Ele tira alguns gastos para calcular o superávit, né? Principalmente investimentos. Né? Ele tira alguns investimentos. A Dilma também faz isso. Né? Ele faz uma espécie de um acordo com o Fundo Monetário, onde fala: olha, né, os investimentos da Petrobras, do Eletrobras, do sistema elétrico, tal, a gente não vai calcular, não vai deixar, senão eu não vou conseguir fazer esses investimentos. Né? Então, o superávit primário que está calculado já não é exatamente o superávit primário. Mas, né, isso é um acordo, o mercado sabe, está tudo certo, é justificado, etc. O que está acontecendo aqui é mais do que isso. Depois de uma voltada para um superávit primário que parecia voltar a ser alcançado, você deliberadamente, né, mesmo com esse novo conceito de superávit primário reestudado, vamos dizer assim, você diminui o superávit primário. Né? Então, muitas dessas metas de estímulos, de redução de IPI, redução de impostos, de gastos, etc., esses estímulos, principalmente tributários e creditícios, que você dá por trás dos programas de vencedor nacional. Não, ali é crédito do BNDES. O que você faz? Você pega o dinheiro do Tesouro, dá para o BNDES e o BNDES empresta. Certo? Então começa a acontecer algumas coisas. E já mais no final do primeiro mandato, né, indo em direção ao segundo mandato, você tem, vamos dizer assim, o que a gente vai chamar aqui de uso de receitas diferenciadas para compor o resultado do governo. Né? Então você começa a ter umas receitas esquisitas do governo. Né? Então a Petrobras descobre o pré-sal lá. Então ela antecipa receita de venda de barril de petróleo, e isso entra na receita. Certo? Né? Então a contabilidade criativa começa a aparecer. Certo? Quer dizer, todo mundo tem um pouco de contabilidade criativa. Né? Eu diria que, né, a razão da queda da Dilma, certo? Que é as pedaladas, isso aqui é mais um jogo político. Ela fez pedalada, é óbvio que fez, não estou negando isso. Certo? Eu só estou dizendo que pedalada, do jeito que ela fez, todo mundo faz. Certo? Todos os governos sempre fazem, mais para cá, mais para lá. Né? Se você quisesse, talvez teria até outras questões ali, certo? Na contabilidade do Tesouro Nacional, certo? Quer dizer, e na relação do Tesouro com empresas públicas, etc., que são, talvez do ponto de vista jurídico e do ponto de vista, não derrubam o presidente, mas do ponto de vista fiscal, vamos dizer assim, são mais complicadas e mais graves do que as pedaladas, certo? Quer dizer, né? Então, aqui eu coloquei na lâmina o uso de receitas diferenciadas para compor o resultado do governo, para pegar leve, certo? Quer dizer, mas aqui você tem uma contabilidade criativa bem interessante, certo? E complicado. Então, nesse sentido, todo o tripé está sendo posto em xeque, principalmente a partir, vamos dizer assim, da segunda parte do primeiro mandato do governo Dilma. Né? No primeiro ano, dava a impressão que a gente voltaria para o tripé, como dá a impressão de fazer essa volta no último ano do governo Lula. A gente só saiu um pouco fora do tripé por conta da crise de 2009, aí começa a voltar. Então, final do governo Lula, volta. Podia ser mais rápido a volta? Talvez, é verdade, podia ser mais rápido. E no primeiro ano do governo Dilma, podia ser mais rápido? Podia, mas dava a impressão que até voltava, mais lentamente, mas voltava. Mas se você olha, a partir principalmente de 2012,
né? Nem mais essa impressão a gente tem, certo? A gente vê que as coisas estão... você está abandonando o tripé, certo? Quer dizer, essas políticas têm efeitos positivos, certo? Essas políticas de fomento têm? Tem, de um lado, tá certo? Quer dizer, você ainda, por exemplo, as taxas de desemprego continuam caindo ainda em 2012 e 2013. A renda real da população continua crescendo, certo? Mas num ritmo muito menor do que antes, né? E a inflação, certo, que estava começando a ser combatida no final do mandato do Lula, certo? A inflação que volta, ela começa a cair, certo, no começo do governo Dilma, né, fruto dessa política mais forte no final do Lula, né? Mas, à medida que a Dilma vai flexibilizando a política, essa inflação começa a voltar, né? Então, ela começa a voltar muito pressionada pela demanda interna. Você vê que é uma inflação muito de demanda interna. O câmbio não tem muita coisa a ver com isso aqui, não, certo? Apesar do câmbio ter algum efeito, você tem um efeito de demanda, certo? Então, aquele problema de aumento da demanda, certo? Sem um aumento de oferta, certo? Quer dizer, né? É óbvio que a oferta não reage instantaneamente, né? Mas, né, no fundo, né, a gente já precisa calibrar isso um pouco. Então, você tem uma pressão de demanda começando a aparecer e as contas públicas começam a se deteriorar. Você tem uma outra fonte de demanda aqui, que são as contas do governo, certo? Que estão pressionando. Então, a inflação começa de novo a sair do controle, certo? Quer dizer, e aí aparece uma coisa muito complicada no governo Dilma, principalmente no início do segundo mandato, certo? Quer dizer, né, no final do primeiro e no início do segundo, que causa uma enorme confusão, né? Ela percebe que está perdendo um pouco o controle, né? Ela percebe que está perdendo o controle das expectativas e do mercado, né? O mercado começa a duvidar do governo. Ela chama aí alguns ministros e presidentes do Banco Central que voltam a estabelecer políticas mais duras. Por exemplo, eles voltam a subir juros. Os juros que vinham caindo, talvez até de maneira forçada, certo? Eles voltam a subir, né? E aí, certo, o mercado, no lugar de ler que há né, olha, vamos voltar. Não, vai ver como se fosse um arrependimento e, na verdade, vai ler isso com uma grande confusão, certo? O governo não sabe mais para onde vai, certo? Quer dizer, o câmbio, né, que o governo queria a desvalorização, né, e ele vai se desvalorizar de fato, mas não por conta da política do governo, porque a balança comercial ela vai ter um saldo zero, não entra mais dinheiro, o mercado de câmbio mudou. Mudou por quê? Porque o mercado internacional, certo, não tem mais liquidez, não está mais entrando dinheiro. Tem crise lá fora, é verdade, certo? Mas também tem desconfiança em relação ao mercado brasileiro, né? Então o governo aí vai reverter aquelas políticas de contenção à entrada de capital. E algumas medidas que ela tinha colocado o IOF de 7, ela tira, certo? Quer dizer, né? Algumas medidas que ela tinha proibido certas operações de derivativo, ela tira, certo? Quer dizer, então, aqui se estabelece, né? Algumas pessoas dizem, ela se arrependeu, né? Ela flexibilizou e agora está desflexibilizando. Mas no lugar do mercado entender que está voltando para ir para um lado correto, certo? Não, né? Você começa a entender, certo, de que não está voltando para um lado correto, certo? Tá, na verdade, é uma confusão danada no governo, né? É uma política que você não sabe para onde vai, certo? Quer dizer, você criou uma enorme incerteza no mercado de qual efetivamente é a política econômica da Dilma, certo? Quer dizer, né? Aquela outra lá, muita gente não gostava, certo? Mas tinha seus defensores, certo? Nesse arrependimento, aqueles defensores da política anterior começam a ficar bravos também, certo? Então ela também vai perder apoio, certo? Quer dizer, né? Então a Fiesp, que tinha defendido uma parte da política, quando ele vê a volta da taxa de juros, fica brava, certo? Quer dizer, começa a ficar nervosa, certo? Quer dizer, a questão da taxa de câmbio, sempre brinco, certo? A Fiesp são 27 andares, não sei lá quantos andares são. Não é todo mundo que gosta de desvalorização de câmbio lá na Fiesp, certo? Cada andar, que é um setor da Fiesp, da indústria,
Né? Tem andares que a taxa de câmbio é uma, certo? Tem andares que a taxa de câmbio de equilíbrio é outra. Certo? Quer dizer, né? Tem setor industrial, né, que precisa importar matéria-prima, então ele não quer desvalorizar o câmbio. Tem setor industrial que precisa de máquinas e equipamentos, certo? Não gosta de desvalorizar câmbio. Tem setor industrial que é exportador, certo? Que quer desvalorizar o câmbio. Ou que tem concorrência de importações, quer desvalorizar o câmbio. Mas a coisa não fica bem parada. Então, o governo ele vai criando uma certa insegurança, uma certa incerteza sobre para onde ele quer ir, certo? Nessa incerteza, certo? No lugar de voltar a agregar apoios ou qualquer coisa parecida, na verdade, ele vai ou perdendo novos apoios ou ganhando, vamos dizer assim, na verdade, um monte de gente que olha para o governo e fala, não sei, não confio, não sei o que vou fazer, e começa a botar o pé atrás, certo? Então, aqui as taxas de câmbio, você vê na desvalorização de 2008, o câmbio se desvalorizou e depois no final do governo Lula começa a se valorizar pouco a pouco. Né? E aí, mais ou menos por volta ali de 2000, final de 2011, 2012, o governo começa a forçar a desvalorização do câmbio ali no finalzinho. Né? Agora, as últimas desvalorizações não é nem mais o governo forçando, é o próprio mercado desvalorizando sozinho. Né? Então, aí aquele crescimento que já tinha uma tendência a ser lenta, a ser mais difícil de acontecer, ele vai rumo ao caos, certo? Vai rumo a um desequilíbrio completo. É verdade, o governo vai alegar que a situação externa é ruim, e é ruim de fato, certo? Não é uma situação externa de um mercado internacional maravilhoso. Né? As commodities que sempre, né, no Lula, foram positivas no Brasil, nesse momento elas não são muito boas. Até por isso que o governo, por exemplo, tem que intervir na Petrobras para segurar o preço do petróleo. Né? E o que vai começar a acontecer? Aquelas políticas novas de cair juros, de desvalorizar o câmbio, os efeitos positivos dessa não apareceram. Né? Para quem defende isso como político, vai dizer teve uma certa... Né, a elasticidade disso demora, né? Não é tão rápido assim. Tem um problema de tempo, tem um problema... E tem outros que vão dizer, mas nunca ia acontecer. Não é a nova combinação de câmbio justo que ia puxar o setor industrial. Né? Então, aqui, o fato é que não veio, certo? O efeito de uma nova combinação câmbio-juros no crescimento não acontece. Né? Se demorou, né, e isso só iria acontecer, poderia acontecer, e aí a Dilma foi derrubada no caminho, certo? Pode ser, certo? Quer dizer, ou, como alguns dizem, nunca viria. Certo? Então, de qualquer maneira, ela não veio, de fato. Né? Tem aquilo que a gente já disse, certo? Quer dizer, um pouco aqueles efeitos, o crescimento do consumo de massas, ele tem um limite, né? Não dá para crescer o tempo todo. Eu precisava ter ganho de produtividade, eu precisava ter aumento de oferta, eu precisava, né? O desemprego chegou no limite, não dá para diminuir o desemprego, né? A mais. Você está no desemprego natural, praticamente, aqui, certo? A política de crédito tem um limite também, certo? Eu não posso também endividar as famílias a ponto de... Né? E é justamente na hora em que a crise acontece que você vê o limite, certo? Né? O limite que é? Né? As famílias estão endividadas e se elas não têm mais uma perspectiva boa em termos de emprego, essas coisas, elas não vão resolver o seu problema de consumo aumentando o endividamento. Elas vão primeiro pagar a dívida para depois ver o que faz, certo? Então, aí, né, o fato de você estar endividado trava o teu crescimento, porque primeiro você paga a dívida e depois você compra alguma coisa. Certo? Quer dizer, então, esse crescimento do consumo que vem, né, durante os últimos, a gente viu, dos últimos não sei quantos trimestres, crescimento de consumo atrás de crescimento de consumo, não dá mais para crescer muito mais tempo. Principalmente se eu não fechar aquele modelinho que eu coloquei no início da aula, certo? Se eu não tiver expansão de produtividade, investimento, geração de empregos, etc. Né? De empregos bons, né? Então eu começo a estar no limite disso, certo? Eu não consigo ampliar isso. E se eu amplio isso, certo? Se eu não vier com ampliação da oferta, certo? Eu, na verdade, gero um problema, né? Que é o que está aí, né? Uma grande parte dos críticos, né? O problema maior é eu até consigo ampliar a demanda, sabe? Mas se eu não amplio a capacidade produtiva, se eu não tenho, né? Eu estou chegando numa situação de não existência mais de excesso de capacidade, e a taxa de desemprego mostra isso, a taxa de desemprego está no seu limite,
as políticas de estímulo que a Dilma tenta fazer, principalmente os ativismos dela, acaba significando um aumento de consumo, como uma oferta dada, isso, na verdade, gera inflação e não crescimento. Né? Então, a dificuldade na ampliação da capacidade, a retração dos investimentos, ou a não expansão dos investimentos e a não expansão da produtividade é um dos grandes problemas. E isso pode vir, tá certo, por algumas pessoas vão dizer que os estímulos que foram dados errados, tá certo? Foram dados mais para ampliação de demanda do que para ampliação de oferta. E quando você dá para ampliação para o empresário, para ampliação da oferta, isso, na verdade, acabou virando, virando, como a gente disse, um bolso empresário, ou a política de fomento aos vencedores nacionais, né, significou simplesmente o aumento da lucratividade das empresas que ganharam esses benefícios. Né? Isso que muita gente, né, vai falar que são os efeitos rent-seeking das políticas. Né? Você faz políticas. Né? Então, a política Fiesp ele estimula a Fiesp. Na verdade, você estimula o quê? Você estimula os ganhos desses setores. Esses setores ganham, e esses ganhos não significam aumento de emprego, ou aumento ou diminuição de preço, ou nada disso. Significa, grosso modo, aqui, aumento de lucro, certo? Quer dizer, para essas empresas. Isso não se reverte, vamos dizer assim, em crescimento econômico, geração de novas tecnologias e nada disso. Né? Então, você tem políticas mal montadas, que tem mais um efeito rent-seeking e não tem esse efeito de ampliação de capacidade ou de produtividade. E, junto com isso, certo, uma enorme perda de credibilidade da política econômica. Né? Essa alteração da matriz, e vai e vem das políticas econômicas, essa intervenção em contratos e marcos regulatórios, né? Essas talvez visto como ações demasiadamente discricionárias, acho que também, de certa forma, o mercado exagera um pouco nessa crítica à intervenção do governo, certo? Mas, de qualquer maneira, existiu, a gente não pode negá-la, certo? Quer dizer, e essas intervenções em contratos e marcos regulatórios, né, isso, né, causa uma certa insegurança, né, causa uma diminuição dos investimentos, causa uma série de problemas. Né? Então, perde credibilidade da política. Tem déficit, tem vai e vem, tem intervenções em marcos regulatórios, né? O marco regulatório vai para um lado, vai para o outro. Né? Tem algumas ações que, como eu disse, eu acho que a crítica é muito forte, certo? Né? Por exemplo, na época se reclamava muito da Dilma ter feito a intervenção para evitar o aumento do preço da gasolina na Petrobras. Isso vai diminuir a capacidade de investimento da Petrobras. Aí você estava ali, certo? Né? Todo mundo reclamando. Hoje, né, você não faz isso e o Bolsonaro quer fazer, certo? E muita gente pressiona ele para fazer. Certo? Não sou bolsonarista, mas eu acho que ele tinha que fazer mesmo. Certo? Quer dizer, por que você tem uma empresa pública? É para isso. Certo? Quer dizer, nessas horas tem que segurar. Já chamei a atenção disso em outras aulas. Certo? Então, às vezes, o mercado exige que as empresas estatais se conduzam como empresas privadas, mas elas são empresas estatais, certo? Elas são estatais por algum motivo, certo? Quer dizer, elas são empresas estatais porque você não quer o monopólio daquele setor, que ela não quer que ela pratique preço de monopólio no setor, é por isso que você estatizou. Certo? Quer dizer, não, mas ela tem que praticar preço de monopólio, não tem nada, certo? Mas aí é a opinião minha, desculpa me meter aqui nessa discussão, mas enfim, certo? Então você tem uma crítica, de qualquer maneira, do excesso de intervenção, esse ativismo exagerado, né, junto com essas idas e vindas da política econômica, ela perdeu muita credibilidade na política econômica. Né? Aquela credibilidade que talvez o Fernando Henrique tinha construído e o Lula também recuperou, vamos dizer assim, aqui você começa a perder. Certo? Pela flexibilização da política, provavelmente, certo? Pelo vai e vem da política, também provavelmente, certo? Quer dizer, né? Por equívocos de formatos de intervenção, muito provavelmente. Né? Por algumas pessoas não gostarem do tipo de intervenção, também muito provavelmente. Certo? Quer dizer, e o interessante é ver que algumas pessoas que, na verdade, você tem uma situação, vários presidentes tiveram isso. Né? Quando você faz essas alterações de política, né, aquelas pessoas que defendem a política nova que você está intervindo, certo? Eles não veem isso como positivo, certo? Porque você ainda manteve coisas que eles acham que está errado. Certo?
né? Então, você faz algumas coisas novas e não ganha adeptos, né? E aquelas pessoas que não gostam dessa sua nova política passa a ser um inimigo teu, certo? Então, você nesse vai e vem você não ganha novos adeptos, você só ganha inimigos, certo? Então você vai se isolando, certo? Então é isso que acontece com a Dilma no segundo mandato. Ela se isola politicamente, ela se isola politicamente, inclusive do ponto de vista da política partidária, certo? Isso é um aspecto ainda, né? Mas ela se isola também é, na política econômica, né? Na condução, nos apoios em relação à política econômica. Por mais, então, que a gente tenha dito, certo, que uma parte, por exemplo, dessas intervenções, dessa flexibilização, tem uma certa agenda acordada com a Fiesp, certo? Quer dizer, principalmente nesses não ir completamente na agenda, certo? Quer dizer, e nesse ir e vir, né? E talvez nessas outras políticas que não estavam na agenda, que são mal vistos por uma parte do empresariado, ela faz com que, na hora que ela precisa de que, vamos dizer assim, aquele presidente da Fies venha em apoio, o cara não aparece. Certo? Então ela se isola politicamente, há uma perda de credibilidade muito forte. Junto com a perda de credibilidade, certo? Você tem os efeitos negativos da política, certo? Quer dizer, talvez dado por uma forma de intervenção equivocada, certo? Quer dizer, né? Que também, né, tem erros também aqui nessa história que, né, apesar muitos não reconhecem, mas a gente tem que apontar. Né? E por fim, né, não menos importante, tem toda a questão política, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a perda de sustentação dela no segundo mandato e a forma como o partido tentou dar sustentação a ela dentro do Congresso, vamos dizer assim, é um problema enorme. E aí todas as questões aí de judiciárias também, aí, que estão envolvidos com o partido, etc., é complicado. Né? Então você tem, obviamente, que essas questões políticas, judiciais, etc., são extremamente importantes nessa perda de sustentação da política econômica, perda de credibilidade da política econômica, que está em boa parte por trás desse caos que é o fim do governo Dilma. Quer dizer, esse rumo ao caos que é o final do governo Dilma. Então aqui eu tentei fazer uma espécie de um apanhado um pouco da maior parte das opiniões de por que você vai em direção ao caos. Né? O governo vai chamar a situação externa como um elemento, vai chamar a ideia de que há uma demora na reação à nova política econômica, e obviamente essa demora foi comida, vamos dizer assim, pelo impeachment, etc. Então não deu tempo, certo, para os efeitos positivos acontecerem. Né? Uma parte do próprio governo reconhece que o modelo que o Lula tinha colocado ali e que, de certa forma, não foi corrigido e os efeitos são negativos. E a maior parte dos críticos vão apostar em erros de política econômica, em erros no tipo de intervenção que você faz, né? E principalmente nessa perda de credibilidade que você causando nessas idas e vindas. Né? Então, aqui um pouco um resumo aí um pouco da literatura do jeito que vê. Né? Tem uns que dão mais atenção a uns, a outros, etc. Mas é isso um pouco, certo, que eu queria passar para vocês em relação ao governo Dilma, certo? Quer dizer, a gente fica aqui um pouco para conversar. Como eu disse, talvez valesse a pena ter uma conversa maior sobre essa discussão que gira em torno da desindustrialização. Né? A ideia da intencionalidade dessa mudança da política econômica para recuperar essa industrialização é um elemento que explica a mudança, certo? Quer dizer, talvez explique o fato de você ter feito novas políticas econômicas. Alguns críticos vão dizer o seguinte: não, a razão está correta, mas você faz uma política econômica que não resolve o problema da desindustrialização. Você fez uma política econômica errada. Outros vão dizer: não, você mudou, fez correto, só que não deu tempo para isso ter efeito. Né? E tem algumas pessoas falando que não devia ter mudado, certo? Quer dizer, porque essa desindustrialização não é um problema. Né?
E essa discussão, essa desindustrialização não é um problema, ou essa desindustrialização é um problema, né, que eu queria conversar com vocês na próxima aula. E aí a gente encerra um pouco esse capítulo. Né? Então é isso. Deixa eu interromper aqui a gravação, vou deixar vocês à vontade para fazer